Qual é o melhor momento para comprar e vender criptomoedas, principalmente tendo lucro, aumentando a sua carteira? Eu preparei aqui 3 dicas para poder falar e te mostrar aqui de forma prática e simples para você entender como que você pode comprar no melhor momento, vender, ter o seu alvo, utilizar algumas ferramentas que são básicas e, obviamente, que você também pode entender um pouco mais sobre ciclo. Você vai ver que tem que utilizar aqui o gráfico dentro da corretora de maneira prática, simples, e você vai ver como que funciona. A minha ideia aqui é te ajudar trazendo um tutorial para realizar lucro, comprar no melhor momento, saber também se vale a pena vender ou não, ou até mesmo nem comprar e esperar. Nesse tutorial eu quero te falar um pouquinho, obviamente, de algumas ferramentas que você vai utilizar aqui que você não vai pagar absolutamente nada. A única coisa que eu te peço é deixa o like, se inscreve no canal. E uma coisa que você precisa entender é que existe uma confluência de fatores que vão te auxiliar para poder comprar e para poder vender. Você tem que dividir ali, o seu setup em algumas etapas e também entender que você precisa reconhecer alguns tempos gráficos, principalmente tempos gráficos maiores, e aí reduzir isso aí. O que eu quero falar? Você tem que ver o timing. Porque o que define o ganho no mercado, por incrível que pareça e mais simples que seja, é de fato você obter lucro a partir do momento que você sabe comprar, vai se protegendo e coloca um alvo de venda. Não é comprar só pela emoção das pessoas, mas quando você identificar que alguns fatores estão favoráveis para você poder comprar. Você nunca vai saber onde é o topo e nunca vai saber onde é o fundo, mas você consegue contrabalancear isso com indicadores, coisas muito básicas que vão ali te proteger, principalmente porque você está mitigando o risco de comprar próximo de ter formado um fundo, e aí você também vai colocando o seu stop, programando inclusive vendas. Você pode programar uma venda em um alvo, você pode programar uma compra em um alvo, e aí, obviamente, de acordo com alguns indicadores, você vai ali comprando, vendendo, colocando lucro no bolso, se é o que você de fato deseja, é ter lucro no mercado. E eu quero te mostrar agora no painel para você entender essas dicas aqui. Eu vou começar te mostrando aqui na corretora e vou passar algumas ferramentas, mas são 3 dicas e obviamente uma coisa vai emendando na outra. A primeira é que você tem que dar uma olhada no gráfico, você precisa entender o painel da corretora, entender as formas de compra, venda, entender que aqui você pode comprar a limite, você pode fazer um trailing stop, no caso ali de você ir vendendo ou comprando parciais, que isso vai te ajudar, vai otimizar ganho. Você vai ver que no painel spot aqui da corretora ou no mercado futuros, aqui é futuros, aqui é painel spot. Você pode, de fato, inserir alguns indicadores porque aqui usa o TradingView. Você também pode utilizar o TradingView. Tem inclusive para o celular. É necessário que você veja. E sempre acompanhar também o gráfico do Bitcoin, obviamente, porque ele vai conduzir o mercado. Aqui eu estou no tempo gráfico diário. Você precisa fazer uma análise, mesmo que seja básica, para saber qual é a tendência do ativo. Você precisa inserir alguns indicadores. Já estou te dando essa dica aqui de utilizar, nesse caso, o RSI. Eu gosto muito de indicar sobre compra lá em cima, que ele vai cair, sobre venda lá embaixo e vai subir a partir dali. Isso aí é uma ideia que você também precisa ver outros fatores, mas isso aqui ajuda muito. Olha só, a segunda dica, mesmo aqui no gráfico que eu ainda vou te mostrar, eu vou complementar com essa ferramenta que ela vai reunir outras moedas, tudo em uma ferramenta única onde vai te mostrar sobre compra e sobre venda. Porque daqui você consegue entender, tanto no diário, quanto até mesmo no gráfico de 4 horas, que são gráficos bons para você ficar mais tranquilo comprando e vendendo ali, fazendo o swing trade. Se você vai fazer isso no mesmo dia, ali no caso um day trade, você pode utilizar, obviamente, gráfico de 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos. Mas pensa num tempo gráfico maior, que isso aqui vai te ajudar. Então, aqui a gente pode inserir os indicadores. RSI, que eu gosto de colocar. Aqui, no caso, o índice de força relativa. Eu também gosto de utilizar o MACD. Note que eu utilizo algumas médias. As médias, elas vão contornando o preço. E a gente tem, obviamente, em cada tempo gráfico, uma média que vai te indicar para onde está a tendência. Se está perdendo a média, a gente pode utilizar também, um conjunto de fatores em cruzamentos de média, aproveitando, por exemplo, entradas em rompimentos. Tem muita coisa para poder passar, só que aí você vai ter que se aprofundar. O básico aqui seria, de fato,
o índice de força relativo, RSI, e também utilizar tempos gráficos maiores para você entender ali o swing trade. Você vai complementando, colocando médias, você vai utilizando também outros indicadores tipo RSI, você pode colocar VWAP, aí começa de fato a ficar um pouco mais, digamos que profissional e técnico, e aí você teria que se dedicar um pouco mais. A proposta é te passar dicas simples. E uma coisa que você precisa implementar é uma ideia de risco-retorno. Você vai entrar, por exemplo, em um fundo, eu vou colocar aqui no gráfico diário, por exemplo, você vai entrar em um fundo que provavelmente, chegando perto aqui de uma sobrevenda, você tem que entender que você vai ali botar um risco-retorno, você vai ter uma previsão, uma meta. Por exemplo, se você vai entrar nesse fundo, você tem que entrar no mínimo ali, perder uma proporção para ganhar duas, se for perder. É óbvio, né, que você pode estabelecer o seu stop, e isso aqui você usa essas ferramentas para colocar a posição comprada, posição vendida, dentro desse gráfico ou até mesmo lá no TradingView. Então você sempre pode fazer uma escolha de colocar, por exemplo, 1% de stop. Tem gente que coloca menos, tem gente que coloca mais. Você coloca 1% que seja para 10, estou dando um exemplo, tá? Para 4, para 3, proporção de 3 para 1. Né? Mas se você compra próximo do fundo aqui, pelo menos no gráfico diário, você vai estar fazendo uma boa compra. Inclusive no Bitcoin, a gente sempre vê que no gráfico de 4 horas, entendendo movimentos de sobrevenda, são boas compras que vão te deixar com margem de lucro. Vamos supor que você compra aqui nesse desespero, ou compra aqui também em sobrevenda de 4 horas, você pode de fato aguardar que vai ter um repique, um retorno. Mesmo que você fique no 0 a 0 colocando seu stop aqui. Não precisa necessariamente ter lucro. Você vai ter lucro. Basta você começar a entender. A maioria, 99% das vezes você vai ter um lucro, obviamente depois que derrete muito. Entenda também o contexto do mercado, mesmo que você esteja numa tendência de baixa. E aí você precisa também entender qual é o contexto. Por exemplo, o Bitcoin agora no curto prazo está numa linha de tendência de baixa aqui, topos e fundos que eram descendentes, topo, fundo caindo. Está querendo reverter. Então você pode entender que aqui seria de fato, né, nesse fundo, uma sobrevenda de 4 horas, uma boa compra também. Isso aqui você consegue, né, entender também que tem uma divergência bullish aqui, com o tempo você vai entendendo. Ou seja, aqui a gente fez um fundo mais baixo, mas já tinha dado uma sobrevenda no 4 horas e aqui começou o RSI a apontar para cima, mostrando que a gente está revertendo a tendência aqui no curto prazo. Isso é interessante. Aí você pode aproveitar para fazer compras, por exemplo, em suporte. Melhor ainda, se coincidir um suporte e uma sobrevenda de 4 horas. Olha que interessante. Você pode começar a entender. Olha, está quase rompendo a média de 80, vai trabalhar a parte de cima. Você vai evoluindo, tá? Eu uso média de 10, 20 e 80. E aí, para longo prazo, eu uso média de 200. Talvez se acredite aqui agora que está ficando um pouco complicado. Então, a gente volta para aquilo que é mais básico. Aqui, por exemplo, com essa ferramenta, toda vez que está todo mundo derretido aqui no 4 horas ou no diário, se torna uma boa oportunidade de compra. E aí, você tem que traçar também estratégias de venda. Por exemplo, eu estou olhando aqui o Bitcoin. Se eu compro o Bitcoin nessa região, você sabe que aqui a gente vai ter uma resistência, tá? Que foi um suporte antigo. Você pode começar a realizar parciais. Aí você coloca no gráfico diário e fala, olha só, eu comprei agora em um fundo, eu vou realizar quando tocar em alguma resistência. Estou dando um exemplo, pode ser várias, né? Depende do tempo gráfico, mas uma resistência muito forte no Bitcoin vai ser essa região aqui. Então imagina que você pegou aqui agora, vai aguardar ele romper as resistências do curto prazo aqui, vai romper essa daqui, você pode fazer uma primeira venda parcial, e aí, se ele conseguir romper e tocar na próxima, você pode vender mais uma parcial. E eu estou dando um exemplo muito básico, porque aqui nas altcoins, por exemplo, você compra muito fundo se quiser e vende ali toda hora em resistência. Quer ver um exemplo que já foi falado aqui por mim e muita gente acabou criticando? Olha só, no caso, a DOG. A DOG eu comprei diversas vezes e toda a resistência eu vendia. E olha só, comprei aqui, eu deixei estopar aqui nessa aqui que foi a primeira, tá? Eu esperei romper. Aqui eu comecei a comprar novamente, vendi aqui, comprei, vendi aqui. Aí depois eu comprei novamente, comprei aqui novamente e aqui eu fiz uma venda. Tá gravado aqui no canal quando eu fiz a venda. Por quê? Porque toda vez que entregava exatamente o que eu estou explicando aqui, sobrecompra aqui em cima, eu vendia. E aqui embaixo, sobrevenda para comprar. Então você consegue programar as vendas aqui no painel. Você vai colocar os seus alvos ali em resistência
e vai escolher aqui o preço de venda. Pode setar um preço e dormir tranquilo. Bem como você também pode usar o stop limit para poder setar o seu stop. Se cair, vira dólar e tá tudo bem. São técnicas básicas que você vai implementando no seu dia a dia e começa a ter lucro. Mas eu comprei uma moeda, ela está subindo muito. Você pode realizar 50% de lucro ali vendendo para pegar o seu dinheiro de volta e deixar lá o resto do lucro. Muito embora, se estiver explodindo no gráfico diário ali na sobrecompra, é melhor você vender e recomprar de novo. Como é que recompra de novo? Aí vem outra estratégia. Se você reparar aqui, por exemplo, toda vez que ela bombou aqui, ó, se você puxar uma Fibonacci, bem interessante, você começa a fazer compras de novo em região de 0,5 de FIBO ou 0,61 de FIBO. Você consegue aprender muito mais do que isso, desde o básico até o avançado para operar trade. Agora, dia 27, quando eu abrir a vaga da Black Friday, pense rico, onde você vai ter imersão futuros, vai aprender do básico, autocustódia, alavancagem, grupo de investidor exclusivo que você vai poder ter aula ao vivo junto comigo. Tem muito conteúdo que vai mudar completamente sua rotina no mercado de cripto. O link vai ficar bem aqui embaixo, você pode clicar, entrar num grupo e esperar que dia 27, se bobear eu vou deixar só 24 horas. Aproveita porque todo mundo que entra recupera muito rápido esse valor e ainda ganha muito mais. Você está perdendo seu tempo. Clica aqui no link aqui embaixo e vai para o grupo da Black Friday, tá? Vou deixar bem claro aqui embaixo, Black Friday. E não é brincadeirinha, é aprendizado de verdade. Então, aqui você já consegue brincar, por exemplo, em uma dog, quando todo mundo fica gritando lua, você está ganhando dinheiro e recomprando. Porque você pode comprar, pode vender e pode recomprar. O mercado está devolvendo muito. Existem diversas altcoins que a gente consegue acompanhar pegando fundo. E tem muita coisa interessante. Quando você está acompanhando o Bitcoin caindo, por exemplo, você pode colocar alguns alertas de preço, né? Para poder atingir uma determinada região você comprar. Por exemplo, olha aqui, ó. Se você quisesse Ethereum, não estou muito confiante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar no gráfico de 4 horas, vou colocar um alerta aqui, ó, quando ele perder a linha de 30 aqui do RSI. Eu coloco um alerta aqui e a partir daqui eu já começo, né, a me programar para de fato conseguir colocar aqui lucro no bolso, comprar no melhor momento, ó, adicionar alerta, pronto. Aqui na corretora você consegue botar alertas, inclusive você pode deixar ali alvos de compra. Você pode, por exemplo, fazer uma análise da WorldCoin e colocar lá uma ordenzinha pequenininha lá embaixo, né? Acreditando que a gente vai ter aqui, ó, a perda dessa linha de 30 do RSI, vou deixar uma ordem aqui, ó, vou criar um alerta na Binance, ó. Cria o alerta. A hora que criar o alerta ali, você compra. Você vai olhar o gráfico, né? Você pode colocar no gráfico o tempo todo. Aqui, por exemplo, teve muita gente que conseguiu fazer compras lá embaixo porque deixa a ordem picada. Imagina que você pode vender em um alvo, você cria alguns alertas para baixo, pega parte desse lucro e deixa lá. A hora que o mercado dá aquela derretida, você já compra no fundo. Quando você olhar, já está com lucro. Tem muita estratégia aqui no painel da corretora. Eu ensino a ganhar mais moedas, inclusive. Se você entrar na Black Friday, você vai aprender a acumular muitas moedas e depois ficar vendendo com lucro. Tem muita coisa que você precisa ir implementando no seu dia a dia, algumas ferramentas que vão te auxiliar, principalmente aqui na corretora, que dá para utilizar. Compre e venda tranquilamente, colocando alvo e saindo toda hora. E uma coisa muito importante que você pode fazer, começar a criar esse registro. Criar esse hábito de começar a traçar algumas linhas no gráfico, entender suporte e resistência, colocar alguns alertas de preço, deixar algumas, digamos que pequenas porções ali no trailing stop vendendo parte. Por quê? Porque você começa a se habituar a comprar, vender, você precisa estar fazendo isso com uma quantidade pequena, por exemplo, parar de ficar comprando só meme coin. E aí você começa a criar uma sua própria estratégia, entendendo como funciona, criando um padrão, né, onde você pode anotar, comparar os seus erros e depois voltar refazendo isso aqui. Principalmente que eu estou passando agora para os alunos, eu estou falando até em live. Você tem que se inscrever aqui agora e deixar seu like também, para poder ajudar. Eu mostrei em live aqui, várias lives, você pode voltar agora e ver, oportunidades que você tem, por exemplo, de ficar comprando, vendendo. Um capital só para isso, gerando mais capital para o seu dia a dia, para pagar a conta, para fazer o que você quiser, ou até mesmo para poder recomprar algumas moedas. Não é colocar todo o seu capital de uma vez, porque você fica agarrado. E aí você não bota stop, a moeda cai, enfim. Tem muita coisa que precisa ser corrigida e esse mercado varia demais. Ferramentas que vão te ajudar. E aí você precisa, de fato, começar a implementar isso no seu dia a dia para começar a ter lucro. Você pode abrir sua conta na Binance. Aqui embaixo você vai ter desconto em taxas. É uma corretora boa para poder operar. Eu utilizo a Binance. É óbvio que corretora não é carteira. Eu utilizo outras corretoras também que não precisam de KYC. Mas aqui tem ferramentas que eu gosto muito. Inclusive você ganha muita criptomoeda. Aqui na Binance eu gosto muito de ganhar Ethereum, ganhar WorldCoin, NIR. Você vai ver nos meus vídeos aqui que eu sempre falo a mesma coisa, porque eu tô fazendo isso aqui. E a hora que eu começo a mudar a estratégia, eu acabo revelando também, porque é o dia a dia, eu vou implementando, e isso aqui funciona muito. Várias moedas, só para poder comprar, subiu, vendeu,
pega o dinheiro, vai gastar para curtir, vai reinvestir, vai comprar Bitcoin, dá para fazer muita coisa. Se você faz isso comprando uma moeda, de ficar agarrado lá, esperando uma eternidade, você não consegue sentir o gostinho de ficar fazendo lucro no curto prazo. E para você gerar capital, esse mercado é muito bom. Sobe 5, 10, aí daqui a pouco ele cai de novo, daqui a pouco sobe. Essa variação, essa volatilidade que as pessoas têm medo, é o que mais dá dinheiro nesse mercado aqui. Então, espero que você tenha gostado. É básico, é para poder abrir sua mente, entender as formas mais práticas de você fazer lucro, porque o mercado está meio receoso ainda vai explodir. E você está preparado para realizar lucro quando ele explodir? É isso que eu estou tentando te ajudar aqui. É óbvio que eu não vou conseguir te passar meses e anos aqui em um vídeo. Tem muitos outros vídeos de tutoriais e também, se você quiser de fato aprender do zero, pegando a mão, tendo um grupo com vários investidores e ainda tirando dúvida comigo em aula ao vivo, é só você clicar aqui e pegar a super promoção que eu vou lançar no dia 27. Então se inscreva no canal, deixa o like e eu te espero no próximo vídeo. Abra sua conta agora na Binance aproveitando meu link com desconto em taxa. Até mais.